Prepare-se para uma viagem fascinante pelo tempo. Neste vídeo, mergulharemos nas descobertas extraordinárias feitas por arqueólogos ao redor do mundo, desde civilizações perdidas até artefatos que desafiam a compreensão moderna. Cada camada do solo guarda segredos que estão prestes a ser revelados. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios do passado e aprendemos como essas descobertas moldam nosso entendimento da história. Neste vídeo iremos conhecer revelações, arqueólogos desvendam achados milenares. Número 8. Artefato com símbolo trícele, Espanha. Escavações durante o mês de setembro, em Castro de San Vicenzo, na Espanha, levaram à descoberta de vários artefatos, bem preservados, conectados à cultura Castro da Idade do Ferro Ibérica. Essas descobertas incluem um trícele e outros símbolos que têm laços profundos com essa sociedade antiga. O trícele, um símbolo celta feito de espirais e frequentemente encontrado na arte decorativa celta, foi o primeiro artefato encontrado, enterrado nos escombros de uma estrutura circular desmoronada. Esses símbolos eram comumente associados a saunas rituais em comunidades Castro, como em cerimônias religiosas e de purificação, datadas dos séculos 3 e 4 a.C. O Forte de San Vicenzo, que foi negligenciado e saqueado por décadas, está em escavação desde o ano passado. O forte está localizado em uma elevação acima do rio Ávia, e consiste em um complexo sistema defensivo por muro. Essas fortificações apresentavam ruas organizadas, edifícios comunitários e até sistemas avançados de água. As pessoas dessa cultura estavam principalmente envolvidas na agricultura. A cultura Castro, originária do século 9 a.C., floresceu até seu choque com a cultura romana, no século I a.C. Número 7. Enterro de carruagens e cavalos, China. A última vez que alguém colocou os olhos nesses cavalos, foi 700 anos antes de acreditarmos que Jesus Cristo nasceu. Agora eles foram descobertos novamente graças a um meticuloso projeto de escavação em Luoyang, na província de Annan, na China. A enorme cova funerária remonta à era da dinastia Xiao no país, e contém o que restou de 5 carruagens e 12 cavalos, todos encontrados na mesma posição e pose em que foram enterrados há quase 3.000 anos. Pouco resta das carruagens, o tempo as deteriorou tanto que só restaram resíduos de cinzas. Mesmo levando isso em consideração, este é o túmulo mais bem preservado da dinastia Xiao já descoberto. Os amantes dos animais podem se sentir confortados ao saber que especialistas examinaram os ossos dos cavalos e concluíram que eles não foram enterrados vivos. É difícil dizer quem era o ocupante humano do túmulo, mas uma coleção de cerâmicas, armas e inscrições dentro e ao redor da câmara funerária sugerem um militar ou oficial do governo. Número 6. Sala do Trono para uma Rainha, Peru. Arqueólogos e conservadores trabalhando no sítio arqueológico de Panamarca, no Vale Nepena do litoral norte do Peru, descobriram uma sala do trono com pilares com imagens e evidências de que era usada por uma líder feminina de alto status, provavelmente uma sacerdotisa ou uma rainha. O projeto de pesquisa, fundado pela primeira vez em 2018, foi criado para entender as atividades que ocorreram em Panamarca e seus arredores no passado antigo. Panamarca é o centro mais ao sul da cultura Moche, uma sociedade que fez suas casas nos vales costeiros do norte do Peru, entre cerca de 350 e 850. Um pouco diferente da arqueologia Moche, conhecida por seus túmulos ricos e de elite, pela arquitetura e obras de arte impressionantes, Panamarca é mais conhecida por suas pinturas murais coloridas, publicadas pela primeira vez na década de 1950. Mas uma sala do trono para uma rainha nunca foi vista antes em Panamarca, nem em nenhum outro lugar do antigo Peru. O trono de adobe foi encontrado dentro do que os arqueólogos chamaram de Salão do Imaginário Moche. Ele é cercado por paredes e pilares representando 4 cenas diferentes de uma mulher poderosa, em alguns casos recebendo visitantes em procissão, e em outro, sentada em um trono. A mulher poderosa pintada nas paredes e pilares da sala do trono, assim como nas superfícies internas do próprio trono, é associada à lua crescente, ao mar e suas criaturas, e às artes de fiar e tecer. Há debate sobre se a mulher pintada é humana ou um ser mítico, mas a evidência física do trono, incluindo a erosão em seu suporte traseiro,
e a presença de fios finos como cabelo humano deixam claro que ele foi ocupado por uma pessoa viva de verdade, e todas as evidências apontam para uma líder feminina de Panamarca do século VII. Número 5. Queijo em conserva mais antigo do mundo, China. Já imaginou ver o queijo em conserva mais antigo do mundo, exibido como joias, na forma de um colar de laticínios? Uma nova descoberta preenche todos esses requisitos, e é da bacia de Tarim, no noroeste da China. Para pelo menos 3 pessoas enterradas há 3.600 anos em Xinjiang, a questão do que elas querem levar para a vida após a morte parece clara: elas escolheram queijo. Esses indivíduos antigos foram enterrados com pequenos pedaços de laticínios fermentados, dispostos em volta do pescoço. Um produto de sepultura incomum e uma preservação requintada. Esses pedaços são agora reconhecidos como o queijo em conserva mais antigo do mundo. O queijo não só foi notavelmente bem preservado, mas novas pesquisas estão revelando seus segredos, oferecendo insights sobre a cultura humana antiga e a disseminação de práticas de laticínios pela Ásia. As informações surgem principalmente do enterro de uma jovem mulher, cuja preservação foi possibilitada pelo clima seco do deserto e seu caixão lacrado. Quando os arqueólogos desenterraram seu túmulo em 2003, eles encontraram seus restos mortais. Ela ainda estava vestida com um chapéu de feltro, um casaco de lã com borlas e botas de couro forradas de pele, e, incomumente, pedaços de queijo dispostos como um colar em volta do pescoço. Esta é a amostra de queijo mais antiga já descoberta no mundo. Alimentos como queijo são extremamente difíceis de preservar ao longo de milhares de anos, o que torna essa uma oportunidade rara e valiosa. Arqueólogos acreditam que estudar o queijo antigo em grandes detalhes pode ajudar a entender melhor a dieta e a cultura de nossos ancestrais. Embora vestígios mais antigos de laticínios tenham sido encontrados, como resíduos em cerâmica, esses pedaços são únicos, pois são pedaços sólidos, semelhantes à coalhada, que você pode segurar fisicamente. As amostras da bacia do Tarim representam os exemplos confirmados mais antigos de queijo real. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Coroas de caveiras de cervo, Inglaterra. Se você visse alguém correndo em sua direção com uma dessas coroas de caveiras de cervo, provavelmente estaria propenso a começar a correr na direção oposta o mais rápido possível. No entanto, você provavelmente não teria muito motivo para se preocupar. Embora pareçam ameaçadores, não são muito práticos. Mesmo com alguns buracos nos olhos deles, eles limitam severamente a visibilidade e são bastante incômodos. É mais provável que tivessem propósitos cerimoniais do que um papel a desempenhar em combate. O que torna as coroas tão incríveis é que elas têm 11.500 anos. Foram encontradas no atual Yorkshire, na Inglaterra, mas naquela época a Inglaterra ainda estava conectada à Europa por meio de uma calota de gelo. Foram encontrados 33 desses ornamentos em um sítio arqueológico conhecido como Starkar, mas os únicos objetos equivalentes encontrados em outro lugar no mundo apareceram na Alemanha. As pessoas da época podem ter viajado mais longe e abrangido áreas mais amplas do que jamais lhes atribuímos o crédito. A presença de algumas paletas primitivas que também foram encontradas no local sugere que eles eram capazes até mesmo de movimentos limitados sobre a água. Número 3. Pedra da Maldição da Ilha de Cana, Escócia. Uma pedra inscrita foi encontrada na ilha escocesa de Cana em 2012. Não é muito atraente, mas os arqueólogos ficaram muito animados com ela assim que a encontraram. Isso porque eles acreditam ser um bulão, uma pedra com propriedades mágicas, que era usada em bênçãos e maldições durante os séculos 8 e 9. Há uma cruz marcada nela, indicando que pertencia a um dos primeiros cristãos da ilha. Talvez tornar-se cristão não significasse renunciar à crença em magia. Não só essas descobertas são raras na ilha, mas também são raras no continente escocês. É muito mais comum encontrá-las na Irlanda. Segundo a tradição, pedras como essas seriam colocadas no topo de uma laje de pedra enquanto seu dono recitava uma oração ou encantamento. Tradicionalmente, o peregrino recitava uma oração enquanto girava a pedra no sentido horário, fazendo uma depressão ou furo na pedra por baixo.
Durante o período cristão inicial, toda a ilha de Cana pertencia a um mosteiro em Oná. Isso significa, em teoria, que a pessoa que usou esta pedra era um monge, mas nunca haverá nenhuma maneira de provar isso. Número 2. Fragmentos com o glifo Sete Servos, Guatemala. Dentro das ruínas de uma pirâmide na Guatemala, foi encontrado o uso mais antigo conhecido do calendário maia, uma das realizações mais famosas dessa cultura da antiguidade. É um glifo representando um dia, inscrito sobre fragmentos de um mural que datam do século III a.C. Os fragmentos foram encontrados no sítio arqueológico San Bartolo, na selva do norte da Guatemala. O local ficou famoso com a descoberta em 2001, de uma câmara subterrânea contendo murais complexos e coloridos datados de cerca de 100 a.C., e que retratavam cerimônias e cenas mitológicas maias. Os fragmentos com o glifo, chamado Sete Servos, foram descobertos no interior da mesma pirâmide de Las Pinturas onde foram encontrados os murais ainda intactos, de um período posterior. Como foi o caso com essa estrutura, os maias frequentemente construíam templos de dimensões modestas, e então iam erguendo versões sucessivamente maiores acima das versões anteriores. A pirâmide de Las Pinturas acabou alcançando cerca de 100 metros de altura. A parede foi destruída intencionalmente pelos maias antigos quando estavam reconstruindo seus espaços cerimoniais, e acabou se tornando uma pirâmide. Os fragmentos com o glifo foram descobertos no interior da mesma pirâmide de Las Pinturas, onde foram encontrados os murais ainda intactos. O glifo de Sete Servos, um dos 260 dias nomeados do calendário maia, encontrado nos fragmentos do mural, consistia do algarismo 7 desenhado na escrita maia antiga, sobre o contorno da cabeça de um servo. São 2 pedaços pequenos de gesso branco, que contam muita história. Ainda não compreendemos muito sobre o significado ritual do calendário maia, mas descobertas como essa nos aproximam de descobrir mais. Número 1. Fragmentos de lira, Escócia. Muitas músicas de guitarra que você já ouviu na vida, pode dever sua existência a este artefato que foi encontrado na caverna High Pasture na ilha de Soot, Escócia, em 2012. É uma peça de madeira que contém entalhes para cordas, sendo identificada como a ponte de uma lira, e considerada a mais antiga já encontrada na Europa. Os arqueólogos acreditam que ela tem entre 2.400 e 2.500 anos. A lira é o primeiro instrumento de cordas conhecido, e, portanto, pode ser considerado o ancestral antigo da guitarra. Vários pequenos fragmentos de chifres e ossos foram encontrados perto do fragmento da lira, e podem ter sido usados como cravelhas de afinação. Artefatos de madeira como este normalmente apodrecem antes que os arqueólogos possam encontrá-los, mas as condições no interior da caverna escocesa foram excelentes para preservá-la. Por mais impressionados que os especialistas estejam com sua idade, eles ainda acham provável que as liras tenham sido feitas muito antes disso, talvez até séculos antes. Seria incrível saber ao menos as músicas que foram tocadas. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de revelações, arqueólogos desvendam achados milenares. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!